7 profecias bíblicas prestes a se cumprir em Israel. Israel é o relógio profético de Deus. Tudo o que acontece naquela nação abençoada tem repercussões no mundo. Todo menos nada é isolado, nada é acidental. Cada movimento ecoa até às nações mais distantes. Existem, porém, 7 profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram, mas cujo cenário já está sendo preparado. Em breve, elas poderão se manifestar definitivamente. Desde o pacto de Israel com o Anticristo e a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, até o dia em que Israel reconhecer Jesus como seu Messias, todas essas profecias apontam para o mesmo fato. Estamos entrando em uma fase crucial da história profética. Quando essas profecias se cumprirem, o mundo nunca mais será o mesmo. 1. A confirmação de uma aliança com muitos. Em Daniel 927 encontramos uma das frases mais densas e decisivas de toda a profecia bíblica. Ela não descreve um simples tratado político, mas um ato que desencadeia a etapa final do plano de Deus para Israel e para o mundo, durante uma semana. Aquele governante fará uma aliança com muitos. Essa profecia faz parte das 70 semanas de Daniel e se refere exclusivamente a Israel. O próprio versículo 24 deixa isso claro. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. O povo é Israel. A cidade santa é Jerusalém. As 70 semanas não foram dadas à igreja, mas ao povo judeu. Das 70 semanas, 69 já se cumpriram menos e se estendem até a morte do Messias. Conforme os versículos 25 e 26, depois das 62 semanas, o Messias será morto, mas não por si mesmo. Com a crucificação de Jesus, a profecia entrou em uma pausa. Começou então o que a Bíblia chama de tempo dos gentios, o tempo da igreja. Mas isso não significa que Deus se esqueceu de Israel. Paulo é enfático em Romanos 11. Juan, Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, e nos versículos 25 a 27 do mesmo capítulo. Ele acrescenta que Israel experimentou um endurecimento parcial até que a totalidade dos gentios entre, e então todo Israel será salvo. Antes disso, porém, eventos proféticos precisam ocorrer. As Escrituras ensinam que a igreja será arrebatada e Deus retomará o trato direto com Israel durante a grande tribulação, os 7 anos da 70ª semana de Daniel, a única ainda pendente de cumprimento. É no início dessa semana que o Anticristo firmará sua aliança com Israel. O povo que rejeitou Jesus aceitará esse líder como um Messias político. O próprio Senhor previu isso em João 5. 43. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. O Anticristo não surgirá como um vilão. Apocalipse 62 o descreve montado em um cavalo branco, uma imitação deliberada de Cristo. Ele será carismático, persuasivo, admirado por governos, instituições e pensadores do mundo inteiro. Todos o aclamarão como o Salvador da humanidade. Sob essa falsa paz, Israel voltará a viver em segurança em sua terra menos e poderá, finalmente, reconstruir seu templo em Jerusalém. 2. A reconstrução do templo em Jerusalém. A reconstrução do templo é uma das questões mais sensíveis e decisivas do cenário profético. Daniel 927 é claro ao afirmar que, no meio da última semana, o Anticristo fará cessar os sacrifícios e as ofertas, o que implica que esses sacrifícios precisam, antes, ter sido restaurados. E para isso, é necessário um templo em funcionamento. Desde a destruição do segundo templo em 70 AD, código, nenhum sacrifício foi oferecido em Jerusalém. O judaísmo rabínico não os pratica porque, segundo a lei, só podem ser realizados no templo. Portanto, se Daniel anuncia sua interrupção, é porque eles serão retomados e um templo físico precisará existir. Jesus confirma essa leitura em Mateus 24. 15. Ao falar da abominação da desolação no lugar santo, sem espiritualizar o texto, ele o apresenta como um evento visível, ligado a um espaço sagrado específico. O Apocalipse vai além em 111-2. João recebe a ordem de medir o templo de Deus, como o Apocalipse foi escrito por volta de 90 AD, código. 2 décadas após a destruição do segundo templo,
João não poderia estar se referindo a um templo existente. A visão aponta inequivocamente para o futuro. Os preparativos, surpreendentemente, já estão avançados. Judeus religiosos reconstruíram todos os objetos do templo, o altar, a monurá, os vasos sagrados, os instrumentos de culto. As vestes sacerdotais foram confeccionadas segundo a lei de Moisés. Registros genealógicos identificam os descendentes de Arão. E já existe quem muitos consideram apto para servir como sumo sacerdote. A novilha vermelha necessária para a purificação ritual, descrita em Números 19- também já foi providenciada. O único obstáculo real é a localização. O monte do templo está hoje ocupado pelo Domo da Rocha e pela Mesquita Al-Aqsa-2 dos locais mais sagrados do Islã. Do ponto de vista humano, parece impossível que esse espaço seja cedido. Tudo indica que será o Anticristo quem conseguirá o que ninguém mais conseguiu: firmar acordos simultâneos com judeus e muçulmanos, abrindo caminho para a construção do templo. Mas essa mesma aliança será quebrada no meio da semana, dando início à profanação e ao período mais sombrio da história humana. Sem o terceiro templo, Daniel 927 não pode se cumprir literalmente. Sem ele, Apocalipse 11 perde seu significado histórico, e sem ele, as palavras de Jesus carecem de contexto real. As Escrituras, porém, asseguram esse dia chegará. 3. A profanação do templo, a abominação da desolação na metade da grande tribulação, algo terrível acontecerá. O anticristo, não satisfeito com o poder político que acumulou, dará um passo além, assumirá o poder religioso. Ele encerrará os sacrifícios no templo e se declarará Deus. Paulo anuncia isso em 2 Tessalonicenses 24. Ele se sentará no templo de Deus e afirmará que ele mesmo é Deus. Esse é o momento que Daniel chama de abominação da desolação, quando o lugar sagrado é invadido, contaminado e profanado. Um falso profeta erguerá uma imagem do anticristo dentro do próprio templo, e todos serão forçados a dar pena de morte. A perseguição contra o povo judeu se tornará universal e sem precedentes. Jesus alertou com urgência em Mateus 2415-21, quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Pois então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Os avisos são práticos e específicos, dirigidos a pessoas em Israel que trabalham nos campos, que observam o Shabá. Não há espaço para espiritualização, trata-se de uma fuga literal, urgente e imediata. Daniel 121 confirma a gravidade, haverá um tempo de angústia. Qual nunca houve desde o princípio das nações até aquele tempo, o povo judeu já conheceu horrores menos a destruição de Jerusalém, os pogroms, o holocausto. Mas o que está por vir será diferente de tudo. Será o pior período de angústia que Israel já vivenciará. E ainda assim, a libertação é garantida. Deus jamais quebrará sua aliança com Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Por aliança perpétua, a abominação da desolação terá um fim. E esse fim virá com a segunda vinda do Filho de Deus, que destruirá o homem do pecado com o sopro de sua boca e o esplendor de sua vinda, trazendo justiça eterna à terra. Fia. O ministério das duas testemunhas em Jerusalém, no centro do caos da grande tribulação, Deus levantará 2 servos. Apocalipse 11 os descreve profetizando em Jerusalém por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidos de pano de saco. Suas vestes falam por si, não são mensageiros de prosperidade ou de falsa paz, mas arautos do arrependimento, do julgamento e da advertência. Sua mensagem é dirigida tanto a Israel quanto às nações. Eles não podem ser silenciados. Se alguém tentar lhes fazer mal, fogo sairá de suas bocas. Tem poder para fechar o céu, transformar as águas em sangue e assolar a terra com pragas. Seus poderes evocam claramente os ministérios de Elias e Moisés, o que levou muitos intérpretes a associá-los a essas figuras. Embora as escrituras não o afirmem explicitamente. Sua proteção é divina, ninguém pode motê-las do tempo. Eles cumprem sua missão até o último dia designado. Somente quando terminam seu testemunho, a besta recebe permissão para agir contra eles.
Seus corpos jazerão nas ruas de Jerusalém, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado, e o mundo inteiro os verá, se alegrará com sua morte e celebrará. Revelação sombria do estado do coração humano naquele tempo, mas não é o fim. 3 dias e meio depois, o Espírito de vida de Deus entra neles. Eles ressuscitam diante de todos. Uma voz do céu diz: subam aqui. E eles sobem numa nuvem à vista de seus inimigos. Imediatamente um grande terremoto sacode Jerusalém, causando destruição e levando muitos a reconhecer a glória de Deus. 5. Jerusalém. Sitiada pelas nações, Zacarias 142 anuncia uma das cenas mais perturbadoras da profecia bíblica, pois reunirei todas as nações para lutar contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade irá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado. Quando Zacarias fala em todas as nações, a profecia aponta para uma coalizão global. Hoje não é difícil imaginar como isso seria possível. Existe uma organização composta pela maioria das nações do mundo, que mantém exércitos com contingentes de diferentes países e missões permanentes nas fronteiras de Israel. Mas naquele dia, o propósito não será a paz, será a destruição. O Apocalipse complementa o cenário descrevendo a reunião das nações para a batalha final, o Armagedon. Parte do povo conseguirá escapar. Muitos estudiosos acreditam que o refúgio será Petra Menos, a antiga cidade esculpida na rocha, hoje visitada por milhares de turistas, aninhada em uma região de difícil acesso. Masada também é cogitada, embora sua exposição a ataques aéreos a torne menos provável como esconderijo nos dias de hoje. Jerusalém será invadida e tomada, mas será a última vez. Zex. A conversão nacional de Israel, esta é uma das promessas mais solenes e maravilhosas de toda a profecia bíblica. Não se trata de conversões individuais que já ocorrem ao longo da história, mas de uma transformação espiritual coletiva provocada pela intervenção direta de Deus no fim dos tempos. Zacarias 1210 anuncia: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único. O contexto é o cerco de Jerusalém por todas as nações, sob a liderança do Anticristo. É exatamente nesse momento de escuridão máxima menos sem saída humana, sitiada à beira do extermínio, que Deus age. O texto diz: eu derramarei. A ação não vem de baixo, vem do céu. Antes de derramar julgamento sobre as nações, Deus se revela ao seu próprio povo. A graça precede a libertação. A oração precede a vitória. Quando Israel olhar para aquele a quem traspassaram, reconhecerá sua responsabilidade na rejeição e crucificação de Jesus, o pranto não será simbólico, será um luto nacional. Um arrependimento genuíno, comparado à perda do filho único, o primogênito. E assim se cumprirá o que Paulo anunciou em Romanos 1126, todo Israel será salvo. 7. O retorno visível de Jesus a Jerusalém quando Jerusalém estiver cercada. Quando o desespero alcançar seu ponto mais alto e Israel se voltar para Jesus em arrependimento, algo glorioso acontecerá. Zacarias 143-4 anuncia: então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que fica em frente a Jerusalém, a leste. E o Monte das Oliveiras se dividirá em 2, formando um vale muito grande. O auxílio não virá do norte, do sul, do leste ou do oeste, virá do Senhor Todo-Poderoso. Será o próprio Jesus Cristo, retornando à terra para libertar seu povo da aliança. O Salmo 11.825-26 ecoa esse momento: ó Senhor, salva-nos agora. Bendito o que vem em nome do Senhor, e foi exatamente essa frase que Jesus citou ao chorar por Jerusalém. Mateus 2337-39, revelando a condição da sua segunda vinda, ele voltará quando o povo judeu o receber, dizendo essas palavras. Tudo em Zacarias deve ser entendido literalmente. O Monte das Oliveiras é literal, Jerusalém é literal. O retorno é literal.
Não por acaso. Foi nesse mesmo monte que Jesus ascendeu aos céus, e os anjos disseram aos discípulos: esse mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viram subir. Naquele dia, seus pés tocarão novamente aquela terra. O Monte das Oliveiras se partirá em dois, transformando a geografia da região. Grandes mudanças marcarão o início de uma nova era. Aquele que voltará não é mais o servo sofredor da primeira vinda, menos é o Cristo glorificado. O Rei dos Reis, Apocalipse 1911-16 descreve a cena: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele Mas é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E em sua veste e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua segunda vinda será o contraste absoluto com a mansidão da primeira. Ele julgará com justiça. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Os demais serão destruídos pela espada que sai de sua boca. A rebelião humana contra Deus chegará ao fim. E então se cumprirá o que Paulo escreveu em Filipenses 29-11, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, se ainda não lhe pediu perdão pelos seus pecados, se ainda não tem a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, não espere mais. Não há outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus. Hoje pode ser o primeiro dia de uma vida nova. Uma vida como filho de Deus, perdoado, salvo e profundamente amado por aquele que em breve será revelado como o Rei dos Reis diante de todo o universo.